Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos na aula de hoje vetores e produtos de vetores. São três os tipos de produtos entre vetores. O primeiro deles é o produto escalar. Chama-se produto escalar o produto interno usual de dois vetores, u e v, e se representa por u escalar v ao número real. Então, o produto entre dois vetores resulta num número real, um escalar. Então, se eu for escrever aqui o vetor u, a sua expressão analítica, ele tem componentes x1, y1 e z1. E o vetor v tem componentes x2, y2, z2. Então, o produto escalar desses dois vetores resulta em multiplicar a primeira componente do vetor u com a primeira componente do vetor v e somar com a segunda componente do vetor u multiplicada pela segunda componente do vetor v, somada com a terceira componente do vetor u multiplicada pela terceira componente do vetor v. Então, isso aqui resulta num número real. Produto escalar de u por v também é indicado usando esta notação aqui. Vocês podem encontrar as duas em livros. Exemplos. Dados os vetores u e v, determine seu produto escalar. Então, primeiro, vamos reescrever aqui o vetor u. A expressão analítica do vetor u é primeira componente 3, segunda menos 5, terceira mais 8. E o vetor v, primeira componente 4, segunda componente menos 2, terceira componente menos 1. Então, o produto escalar de u por v vai resultar produto componente com componente e somamos no final. Então, 3 vezes 4, 12, mais menos 5 vezes menos 2, mais 10, mais 8 vezes menos 1, menos 8. Mais com menos fica menos. Então, aqui vai ficar 12 mais 10 dá 22, menos 8, 14. Então, este é o resultado desse nosso produto escalar, de u por v. Resultado, um número. E o número 2, determine o produto escalar de i por j. Então, o vetor i no espaço tem componentes 1, 0, 0. E o vetor j tem componentes 0, 1, 0 no espaço. Então, o produto escalar de i por j será 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1, 0, mais 0 vezes 0, 0. Então, o resultado é 0. Então, vimos que o produto escalar pode dar um número positivo, pode dar 0, também pode dar um número negativo. Propriedades do produto escalar. Para quaisquer vetores u, v e w e um número alfa real, nós temos produto escalar de u por v é igual ao produto escalar de v por u. Então, propriedade da comutatividade. Produto escalar de u pela soma dos vetores v mais w, eu posso aplicar aqui a distributiva, fazendo produto escalar de u por v mais o produto escalar de u por w. Então, aqui, quando eu tenho ponto, tenho que ler escalar. Estou fazendo aqui o produto escalar. Alfa, que é um número real, multiplicado pelo produto escalar de u por v. Eu posso fazer alfa vezes u escalar com v. Ou eu posso fazer u escalar com alfa v. Lembrando que aqui alfa é um número.
Então, produto escalar de um número por um vetor, esse número multiplica cada componente do vetor. E aqui é o produto escalar. Então, produto escalar eu multiplico componente com componente e somo. Quarta propriedade, o produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a zero. E o produto escalar de U por U é igual a zero se e somente se o vetor U for vetor nulo, no espaço 0, 0, 0. O produto escalar de U por U, ele pode ser escrito como o módulo de U ao quadrado. Porque o que é o produto escalar de U por U? Digamos que U seja o vetor x1, y1, z1. Então, quando eu faço esse produto escalar com ele mesmo, o que vai dar? Vai dar x1 vezes o próprio x1, que é x1 ao quadrado, mais y1 vezes o próprio y1, y1 ao quadrado, mais o z1 vezes o próprio z1, z1 ao quadrado. E o que é o módulo do vetor U? É a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Então, eu posso dizer que o módulo de U é igual à raiz quadrada do quê? Do produto escalar de U por U. Ou se eu elevar o quadrado dos dois lados, eu vou ter que o produto escalar de U por U é igual ao módulo de U ao quadrado, como a gente tem aqui na propriedade. Módulo de um vetor. Módulo de um vetor V com componentes x, y e z, representado pelas barras aí de V, é o número real não negativo, como eu acabei de explicar. Posso representar ele como sendo a raiz quadrada do produto escalar de V por V. Ou em coordenadas, como a gente já tinha visto, a fórmula aqui para módulo de um vetor no espaço. Exemplo, se V é dado, determine o módulo de V utilizando esta fórmula. Então, eu vou fazer aqui V escalar com V. O que é V escalar com V? Vou pegar a primeira componente de V e multiplicar pela primeira componente de V. Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado. Simplesmente cada componente ao quadrado. Então, aqui teremos 4 mais 1, 5, mais 4, 9. Então, o módulo de V é a raiz quadrada do produto escalar, raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, calculamos o módulo do vetor utilizando o produto escalar. Versor de um vetor. Versor de um vetor V, chamado de U, é dado por o próprio vetor V dividido pelo seu módulo. Essa aqui é a fórmula para a gente encontrar o versor. O que é o versor? É o vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido, porém comprimento 1, módulo 1. Então, quando eu divido um vetor pelo seu módulo, eu unitarizo esse vetor, deixo ele com módulo 1. Então, por exemplo, aqui, se nós temos este vetor V, determine o seu versor. Bom, esse vetor a gente acabou de calcular ele e nós vimos que ele tem módulo 3, tá? Então, se eu pegar esse vetor V e dividir ele pelo seu módulo, eu obtenho o vetor versor. Então, seria pegar o vetor 2, 1 e menos 2 e dividir por 3, ou posso pensar também multiplicar por 1/3. Então, eu vou pegar cada uma das componentes e vou multiplicar aqui por este escalar. Então, vai ficar
2/3, 1/3 e menos 2/3. Então, este é o versor. Com certeza, o módulo deste vetor agora vale 1. Fica como exercício para vocês calcularem o módulo deste vetor e encontrarem módulo 1. Ângulo de dois vetores. O ângulo θ de dois vetores não nulos U e V varia de 0 a 180. O produto escalar de dois vetores está relacionado com o ângulo formado por eles. Se U e V são vetores não nulos e se θ é o ângulo dos dois vetores, U e V, então nós temos que o produto escalar de U por V pode ser calculado também por esta fórmula: módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ, cosseno do ângulo entre eles. Quando aqui diz que o ângulo varia de 0 a 180, significa que eu vou medir o ângulo entre esses dois vetores sempre como sendo esse ângulo menor aqui, e não o outro ângulo aqui que eu também poderia medir, o ângulo entre U e V poderia ser medido por aqui, mas como o ângulo θ varia de 0 a 180, vou sempre medir o menor ângulo. Então, essa aqui é uma outra maneira de se calcular o produto escalar. Quando a gente vai utilizar essa e não a outra? Quando a gente conhecer apenas o módulo dos vetores ou o ângulo entre eles. E quando a gente conhecer as componentes dos vetores, U e V, aí a gente pode usar a outra forma. Observações. Se o escalar V é positivo, significa que o cosseno de θ é positivo e o ângulo está entre 0 e 90 graus. Esse primeiro caso aqui é um ângulo agudo. Se o produto escalar de U por V for negativo, então o cosseno de θ é negativo. Consequentemente, ele está no segundo quadrante. Nós temos um ângulo obtuso. E se o produto escalar entre U e V for igual a 0, então o cosseno de θ é 0 e o θ vale 90 graus. Então, nós temos um ângulo reto. Então, essa aqui é a condição de ortogonalidade entre dois vetores. Quando eu tenho produto escalar igual a 0, significa então que esses dois vetores são ortogonais. Exemplos. Sejam os vetores U e V. Observamos pela figura abaixo que θ é igual a 45 graus. Então, se eu tenho aqui o vetor U, ele tem componente 1 para x, 1 para y e 0 para z. Então, aqui nós temos o vetor U e o vetor V, 0 para x, 1 para y e 0 para z é o vetor que está no eixo do y. Então, o ângulo entre eles é 45 graus, porque esse vetor aqui está dividindo este quadrante no meio. Então, primeiro, na letra A, calcule o produto escalar de U por V. Então, a gente pode calcular de duas maneiras. U escalar V, utilizando a primeira fórmula. 1 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 0. Esse termo aqui dá 0, esse dá 0, sobra apenas 1. Então, o produto escalar entre esses dois vetores vale 1. E na letra B, utilizando módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de 45 graus.
O módulo de U é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que dá raiz de 2. Módulo de V, bom, o módulo de V a gente está vendo aqui que o comprimento dele vale 1. Então, o módulo dele vale 1. 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, raiz de 1 é 1. Então, nós ficamos com módulo de U, que é raiz de 2, módulo de V, que é 1, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2 dá 1 também. Mesma resposta por ambas as fórmulas. Exemplo. Sendo o módulo de U igual a 2, módulo de V igual a 3 e θ igual a 120 graus o ângulo entre U e V, calcular produto escalar de U por V. Então, primeiro a gente vai usar aqui o escalar V como sendo módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de 120. Módulo de U é 2, módulo de V é 3. E o cosseno de 120, se a gente pensar aqui no ciclo trigonométrico, este é o eixo do cosseno de θ. Então, 120 graus é 90 mais 30. A gente está aqui no segundo quadrante. Então, vai ser um valor negativo para cosseno de 120. E vai ser igual ao cosseno de 60. Ou seja, então vai ser menos 1/2. Simplificamos e o resultado dá menos 3. Letra B, módulo de U mais V. Bom, aqui a gente pode utilizar aqui módulo de U mais V ao quadrado, mais ou menos. A gente tem uma fórmula parecida com produto notável, né? Só que modificado aqui para vetores. Então, será o módulo de U ao quadrado mais ou menos, aqui depende, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que aqui, como é produto de vetores, eu vou fazer esse produto como sendo produto escalar. Mais o módulo de V ao quadrado. Então, se eu quero módulo de U mais V, simplesmente, eu vou utilizar essa fórmula, vou calcular primeiro ao quadrado, depois o resultado eu vou tirar a raiz. Então, será módulo de U ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o produto escalar, menos 3, mais módulo de V, que é 3, ao quadrado. Então, ficou 2 ao quadrado, 4, 2 vezes menos 3, menos 6, mais 3 ao quadrado, 9. 4 menos 6 dá menos 2, mais 9 dá 7. Então, o módulo de U mais V, que era pedido, é igual a raiz quadrada deste valor, de 7. E na letra C pede o módulo de U menos V, que a gente vai resolver da mesma forma, fazendo quadrado primeiro, que aí muda apenas esse sinal aqui do meio. É o módulo de U ao quadrado, menos 2 vezes o produto escalar, que é menos 3, mais o quadrado de V, que é 3 ao quadrado. Então, isso vai dar 4, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, mais 3 ao quadrado, 9. 10 mais 9, 19. U menos V será a raiz quadrada de 19. Da igualdade
U escalar V igual a módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ, se eu isolar o cosseno de θ aqui, passando esse termo para o outro lado, dividindo, eu tenho uma fórmula para calcular o ângulo θ entre dois vetores não nulos. Exemplo, calcular o ângulo entre os vetores U e V. O que eu vou precisar aqui para esta fórmula? Vou precisar do módulo de U, vou calcular aqui, raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dá 1 mais 1, 2, mais 16, raiz de 18. Raiz de 18 é 2 vezes 9, então eu posso tirar raiz de 9 é 3 e fica dentro da raiz de 2. Módulo de V, raiz de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado fica 1, mais 4 dá raiz de 9, que é 3. O que mais a gente precisa? Precisamos do produto escalar, U escalar V. Vai ficar 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais 4 vezes 2. Menos 1 mais 2 dá 1, mais 8, 9. Então, cosseno de θ será o produto escalar de U por V, 9, dividido pelo módulo de U, 3 raiz de 2, vezes o módulo de V, 3. Então, vai simplificar aqui 9 com 9, sobrou 1 sobre raiz de 2, que eu posso racionalizar, raiz de 2 sobre raiz de 2, dá raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de θ vale raiz de 2 sobre 2. A pergunta é calcular o θ, o ângulo. Então, como é que eu tiro o θ aqui de dentro do cosseno? Aplicando o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. O que eu quero aqui? Quero saber qual é o ângulo θ, cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Que a resposta é 45 graus ou π quartos em radianos. Então, se eu fizer cosseno de 45 graus, eu obtenho raiz de 2 sobre 2. Portanto, θ vale 45 graus. Então, na aula de hoje, estudamos vetores, produtos de vetores. Até uma próxima aula.